Irmãs amadas, a graça e a paz a todas vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar me dirigindo a vocês e quero agradecer também ao Pai pela vida da nossa querida Lady Cruz, que o Senhor colocou em seu coração o desejo desse evento. E ela sempre se prontificou a organizar. E ano após ano nós vemos o crescimento deste evento e os resultados que eles têm promovido em nossas vidas. Quero também parabenizar todas as palestrantes, oficineiras, todas que estão contribuindo para que este evento ocorra ano após ano e que tanta contribuição tem trazido para o nosso crescimento espiritual. Esse ano, em virtude de toda a questão que envolve o nosso país em termos, e o mundo em termos de saúde, nós não vamos poder nos encontrar, mas vamos estar juntas, mas de forma virtual, mas compartilhando o amor de Deus por cada uma de nós e os seus feitos em nossas vidas. Eu gostaria de convidá-las a estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2, parte A, que diz o seguinte: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoado, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles, e também algumas mulheres. Então, amadas, nós podemos destacar dentro dessa abordagem de Lucas, e realmente Lucas ele traz uma rica contribuição ao ministério da mulher de uma forma geral, dentro do seu evangelho. Ele vai ressaltar a importância, a valorização que o Senhor Jesus concede às mulheres, diferentemente de tudo que ocorria naquela época. Então, no texto, nós vemos, e é uma coisa, gostaria de destacar isso, que muitas pessoas alegam que mulheres não podem ser, por exemplo, consagrada ao pastorado. Mas, amados, aqui no Ministério da Mulher, nós não queremos focar essa questão de liderança, de pastorado, não, nós queremos focar a questão do serviço, a questão do servir. E Lucas, ele vai mostrar que que o Senhor Jesus não apenas ele nos acolhe, mas ele nos valoriza, ele incentiva e ele conta com a nossa participação na propagação do reino. Este texto que nós lemos, nós podemos observar alguns pontos aí dentro desse pequeno relato de Lucas. Por exemplo, na abordagem de Lucas, ele vai mostrar que existem alguns pontos relevantes que nós precisamos parar e avaliar. Por exemplo, ele diz que as mulheres iam com ele, com o Senhor Jesus. Os discípulos iam com ele. No entanto, quando a gente vai focar a questão do discípulo, a gente vai ver muito especificamente o chamado direto. Aqueles homens, mas essa não é a questão. A questão é quando a mulher, quando a pecadora, quando você fomos conquistadas pelo amor de Cristo. Essa é a grande questão. Então, nós não fomos discípulas na ocasião do ministério de Cristo na terra. No entanto, nós fomos seguidoras e continuamos a segui-lo. E o texto, quando ele diz, elas iam com ele, de cidade em cidade,
nós podemos observar aqui que aquelas mulheres, elas não estavam dispostas a serem impedidas por algum tipo de questão. Por exemplo, elas vão acompanhando o Senhor, elas vão caminhando dia após dia, de cidade a cidade, de povoado em povoado, com um único sentimento no coração. Elas queriam adorar, elas queriam estar juntos, ela queria contribuir. E isso elas faziam independente das diferenças sociais, das diferenças culturais, da desvalorização que a mulher havia naquela ocasião, passava por isso, uma desvalorização tremenda. Era um contexto aquele em que as mulheres nem eram percebidas, mas o Senhor Jesus, ele olha, nos acolhe, nos valoriza, nos capacita e nos incentiva a servi-lo. E é isso que a gente vê dentro desse início de texto, independente de qualquer circunstância cultural, social, familiar e até climáticas. Nós, quando paramos e buscamos refletir nisso, nós podemos trazer à nossa memória que naquela época não havia meio de transporte. Elas simplesmente caminhavam seguindo a Cristo, iam sempre junto com o Senhor Jesus, independente das circunstâncias que estariam acontecendo naquele momento. O segundo ponto que eu gostaria muito de destacar para vocês é a questão do seguir. Elas seguiam o mestre de perto. E aí nós vamos ver porque o que diferencia, o que leva aquelas mulheres a seguirem o mestre de perto e qual a lição que ela nos deixa. Elas atendiam às necessidades dele de toda e qualquer espécie, desde a questão da contribuição para a manutenção deles, como ajuda, eu tenho certeza, braçal e diversas. E, por último, amadas, eu tenho para dizer para vocês que essas mulheres, e o texto mostra que elas foram libertas. Eram mulheres que sentiam-se libertas da opressão, da desvalorização, do preconceito social, libertas da ação demoníaca, liberta das doenças, liberta do desprezo que muitas vezes elas eram tratadas. Elas estavam simplesmente libertas, porque Cristo as chamou, as libertou, e principalmente, a maior libertação que cada um de nós almejamos, a libertação dos nossos pecados, para que nós possamos nos acompanhar, nos aproximar dia após dia do nosso Senhor e Salvador. Então, minha amiga, minha irmã, não se prenda a questões de segunda categoria, digamos assim. Não se prenda a esses detalhes. Liberte-se de qualquer sentimento de competitividade em termos de ministério. Liberte-se de qualquer sentimento de estrelismo, de busca de título. O que nós precisamos é apenas servi-lo. A forma não importa. Sirva ao Senhor. Ajudemos-nos umas às outras a servir ao nosso Pai. Que Deus nos abençoe.